As pessoas que não são católicas, elas também podem se salvar. A salvação não está restrita apenas à Igreja Católica. Eu sei que tem muitas pessoas no meio católico que defendem a ideia de que só na Igreja Católica há salvação. Há uma explicação também para isso, mas de forma geral, o que é que a gente pode entender sobre essa situação, sobre essa questão? É que sim, com relação que só na Igreja Católica há salvação, a gente entende que a salvação mesmo de pessoas que não são católicas, ela se salva por intermédio da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela é o corpo de Cristo. Então a gente entendendo dessa forma, a gente entendendo que a Igreja Católica, ela veio do próprio Jesus, ela é fundada a partir de Jesus, do seu sacrifício, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E aí a gente entende que pessoas que não são católicas, mesmo ela não tendo a fé católica, elas podem se salvar por intermédio da igreja, que é Jesus, e Jesus ele quer a salvação de todos. Então, a partir disso, a gente entende sim que outras pessoas, mesmo sem ser católicas, elas ignorando a fé católica, elas podem encontrar a salvação. Nós encontramos também relacionado a isso no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 847. Eu vou ler aqui rapidinho para a gente entender o que é que a gente está falando, né? Parágrafo 847 diz assim: esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, para aquelas pessoas que, ignorando a igreja, que ignorando o evangelho, elas têm um coração reto, têm uma consciência reta daquilo que é certo, mesmo elas desconhecendo, né, a igreja que vem de Cristo, elas podem alcançar a salvação. Eu também tive uma experiência recentemente e que eu fiquei muito assim pensativo sobre essa situação, né? Porque muitas vezes a gente cria aquela bolha de que só nós católicos seremos salvos e que outras pessoas que não são católicas, elas serão condenadas. E da mesma forma eu acredito que pessoas que não são católicas, que são cristãs, né, mas que não são católicas, muitas dessas pessoas também, elas têm esse pensamento de que só elas serão salvas, de que os católicos serão condenados. Então, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus vê o coração. Eu acredito que pessoas vão ser salvas tanto na Igreja Católica como fora da Igreja Católica. E também que pessoas serão condenadas tanto na Igreja Católica como fora da Igreja Católica. Porque o que conta mesmo é o nosso modo de viver, é as nossas ações, é aquilo que a gente vai plantando de bom no nosso coração. Então a gente vê pessoas assim, tanto na Igreja Católica como fora da Igreja Católica. Pessoas que querem bem do próximo, pessoas que amam o próximo, pessoas que não desejam o mal, pessoas que não querem tirar vantagem do próximo. Então a gente vê isso tanto na Igreja Católica como fora da Igreja Católica. E é isso que Jesus ele vê nas pessoas.
Como eu falei, eu tive uma experiência, eu tive um sonho, na verdade, com uma pessoa que ela não é católica, né? Eu conheci essa pessoa, é de uma igreja evangélica, e ela é uma pessoa que a gente percebe que ela ama falar de Jesus. Ela é uma pessoa que a gente vê que a alegria dela é fazer com que as pessoas escutem sobre Jesus. Então ela não questiona, né? Essa pessoa ela não questiona a respeito de doutrina, ela não questiona a respeito de que é a igreja dele, né? Que é a verdadeira. Então a gente vê a alegria no semblante, é um Senhor, né? Dessa pessoa ao falar de Jesus. Então ele quer que as pessoas conheçam Jesus. E assim como o catecismo falou, pessoas que mesmo não sendo católicas, elas podem sim alcançar a salvação, de uma vez que elas não têm conhecimento da doutrina católica, mas ela tem um desejo de que as pessoas conheçam a Jesus ali na sua doutrina, mesmo não tendo conhecimento da Igreja Católica. Então, segundo o catecismo da Igreja Católica, essas pessoas elas podem ser salvas, elas podem alcançar a salvação. E tem muitas pessoas, né, que elas vivem dessa forma, da mesma forma desse Senhor que eu conheci, né, e que recentemente eu tive esse sonho com ele. Nesse sonho eu estava com muita sede e ele estava ali meio que num local assim, como se fosse assim um comércio, alguma venda, que tinha várias coisas. E ele de qualquer forma ele queria me ajudar, ele queria me apresentar, ele queria me dar alguma coisa dali. E aquela alegria, né? E aí eu disse a ele, se tiver um pouquinho d'água, eu queria água. E quando eu falei isso, ele pegou um garrafão, né? Tinha um garrafão bem grande, bem gigante. E ali ele estava me dando aquela água. Eu percebi que naquele momento a minha vida espiritual estava muito assim fragilizada. E eu percebi que ele pôde dar daquilo que ele tinha, que era a graça de Deus. Então a água que ele estava me dando era a graça de Deus. E eu pude entender isso. Isso foi, de certa forma, isso foi da parte de Deus, né? Quis mostrar de que Deus é capaz de agir em todas as pessoas, mesmo que essas pessoas elas pensem diferente, mesmo que essas pessoas elas não comunguem da mesma igreja, da mesma fé, mas são pessoas que têm um coração reto, que têm um coração em paz, e dessa forma Jesus ele age na vida dessas pessoas. Então, me lembrando, né, dessa situação, eu fui olhar no catecismo, e sim, o catecismo ele confirma também essa verdade que muitas vezes passa despercebido, né? Muitas pessoas elas chegam a dizer que fora da Igreja Católica não há salvação, limitando assim, né, a salvação apenas para os católicos. Mas eu vejo que o Senhor ele não olha assim. O Senhor ele abrange mais. Jesus é ilimitado, né? Jesus conhece os corações. E como eu falei no início, sim, foi a Igreja Católica que foi fundada a partir de Jesus. Isso nós podemos comprovar em estudos mesmo, né? Estudando ali a origem da igreja, dos padres da igreja, a gente vê que lá no início a missa já acontecia. A gente já vê que os sacramentos já existiam. A gente já vê essa organização da igreja como a gente vê hoje, né? Com bispo, com presbíteros, com papa. Então não se pode negar que a Igreja Católica
ela foi sim a igreja deixada por Jesus. Mas também nós não podemos negar de que a salvação não está restrita apenas a pessoas que são católicas, porque o poder de Deus, ele é maior do que muitas vezes aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós achamos, né? Nós não conhecemos os desígnios de Deus. E também aqui eu lembro da passagem que Jesus fala da ovelha perdida, daquela única ovelha que se perdeu. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela única ovelha que se perdeu. Então a gente vê a misericórdia de Jesus, e ele diz que ele quer a salvação de todos. Então que a gente possa meditar sobre isso e não olhar, né, muitas vezes, infelizmente a gente olha para as pessoas julgando, né, as pessoas. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente diz: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa ela não vai se salvar, essa pessoa está perdida. Não cabe a nós, cabe a Deus, cabe a Jesus julgar. A nós cabe rezar, a nós cabe interceder por aquela pessoa, por aquela alma, para que ela se converta, para que ela possa voltar para o caminho do Senhor. Mas o tempo é esse que nós temos agora, né? O tempo ele passa muito rápido e nós precisamos aproveitar esse tempo. Se a gente de fato está afastado do Senhor, possamos buscar essa água viva, buscar essa água que o Senhor ele nos dá através do seu Espírito Santo. Então essa é a mensagem. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha. Desde já, Deus abençoe.